Estou dando a argamassa, né, o cimento, e agora eu vou fazer uma aplicação, ou seja, a gente vai construir aqui uma parede. Como é que a gente vai juntar uma peça na outra? Tá? Qualquer aplicação que você fizer dentro do Excel, utilizando o VBA, você vai utilizar esses tijolos, essas funções. Então é interessante que você já saiba utilizá-las isoladamente e em aplicação. Tá? Esse primeiro exercício que a gente vai fazer alguma coisa que você faz bastante durante o dia a dia, que é cópia de dados. Então eu vou pegar esse lado aqui, vou renomear essa planilha, vou chamar de origem, certo? Vou pegar esta outra e vou chamar de destino. Beleza? É simples. Eu vou ter um conjunto de dados aqui, vou selecionar até a linha 10 e vou até a coluna E. Vou dar um F2, veja que o cursor está piscando aqui no A1, e eu vou entrar com a seguinte função: aleatório entre, não tab. Eu quero que ele comece a partir de 1, ponto e vírgula, próximo parâmetro, até 1000. Vou fechar parênteses e vou pressionar Ctrl Enter. Quando eu fizer o Ctrl Enter, significa dizer que ele vai estar preenchendo todo esse range de uma vez só. Então, Ctrl Enter, olha só que legal. Né? Não precisei ficar digitando valores aleatórios na mão, né? Basta você fazer esse processo. Então, se eu quiser, por exemplo, recalcular, ó, a gente vem aqui em Fórmula, lá no finalzinho tem cálculo, tem uma calculadora bem aqui, ó, calcular agora, certo? E ele vai regerando novamente os valores. Beleza, só que eu não quero fazer isso. Vamos imaginar que eu já tenho aqui as minhas informações e eu simplesmente quero copiar da planilha origem para a planilha destino, beleza? Existem várias formas de fazer isso, copiar e colar, né? Mas vamos imaginar que você precisa fazer isso valor a valor, porque digamos que você queira testar um desses valores, se for o caso, né? Então a gente vai criar aqui uma estrutura, um código, para fazer a cópia, célula por célula, certo? Bom, antes de fazer isso, eu preciso tirar esse aleatório enter, porque senão a cada movimentação que você fizer aqui, ó, a cada recálculo, a cada refresh da planilha, ele recalcula, ou seja, esses valores se alteram. Então o que a gente vai fazer é bem simples. A gente vai selecionar, eu vou dar um Ctrl C, e na hora de colar, eu vou vir bem aqui, ó, colar, vou selecionar aqui o A1 e vou colar valores. Pronto, olha aí. Não tenho mais que me preocupar, porque se eu digitar qualquer valor aqui, ó, ele não dá um refresh na planilha e não tem mais recálculo. Beleza? Show! Então essa foi a primeira etapa. A próxima etapa agora é pegar esses dados e copiar para cá. Certo? Bom, para isso, a gente vai criar aqui uma função. Eu vou criar, a gente vai utilizar bastante recursos e depois eu vou melhorar ela um pouco mais, tá? Então a gente vai criar aqui uma sub, copiar dados,
objetivo. Copiar dados de uma planilha para outra. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui uma variável chamada origem, que ela vai ser um range. Vou criar uma chamada destino, que vai ser um range também, ou seja, você vê o range de dados, é esse conjunto de dados aqui, certo? Já vou jogar dentro do range. Vou precisar criar aqui uma variável auxiliar, e as integer. Né? Lembrando que eu estou declarando as variáveis, agora eu vou construir a inicialização das minhas variáveis. Então, set origem igual a this workbook.worksheets. A origem vai ser origem, né? E o truque vai estar aqui, .cells. Por que eu utilizei o set? O set ele é uma instrução que diz ao compilador do VBA que eu estou inicializando, estou setando essa variável para que ela receba o conjunto de recursos, de métodos e propriedades deste objeto. Como já falamos antes, esse é o objeto range. Certo? Dentro dele a gente tem os objetos cells, que é a menor parte dentro dessa estrutura, tá? Dentro desse objeto. Então eu estou utilizando aqui, ó, this workbook, né? Ou seja, é esse livro, né? Este livro. Lembrando que em inglês a gente chama de livro. Temos esse worksheet, que é a folha de trabalho, ou seja, esta planilha, a folha de trabalho, né? O this workbook nos representa, por exemplo, a nossa pasta de trabalho, aqui em português. Eu estou dizendo que a minha folha de trabalho, que eu vou operar, que eu vou mexer, vou manipular, chama-se origem. Exatamente da mesma forma que o nome se encontra aqui. Tudo bem? .cells, ou seja, estou dizendo que eu vou operar uma célula dentro desta folha. Beleza. Vamos ao próximo. Set dest igual a this workbook, worksheet, destino, .cells. Mesma coisa, beleza? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Já que eu declarei, agora eu vou copiar, eu vou construir a estrutura. O que a gente vai fazer é, nós vamos trabalhar linhas e colunas. Então eu vou pegar, vou copiar, vou setar a primeira linha, primeira coluna, e vou copiar todos os dados de todas as colunas da mesma linha. Depois vou para a próxima linha e vou copiar todos os valores de todas as colunas. Terceira linha e assim vai. Vou botar aqui processo de cópia. Como é que eu vou fazer? Usar um for. Ou seja, vamos usar um laço. Né? É a maneira mais simples que você tem de ficar reexecutando partes do seu código para que ele faça atividades repetitivas. Ou seja, quais são as atividades repetitivas? Ficar lendo linha e coluna, linha e coluna, linha e coluna. Certo? Como vimos isso na aula passada, então está bem fresquinho nas nossas mentes. Então, por exemplo, agora eu vou trabalhar com a linha, né? Então, vou botar aqui, ó, linha. Então, para aí,
igual a 1 até. Então, a linha vai ser de 1 a 10, porque eu tenho 10 linhas. Lembre-se de fechar a estrutura do laço. Agora eu vou trabalhar com quem? Coluna. Então, para trabalhar com a coluna eu vou precisar de uma outra variável, tá certo? Então vou aqui botar um JAS integer. Então para J igual a 1 até, de 1 até 5. Next J. Estão entendendo? Então o que acontece? Para a linha I de 1 a 10, então estou aqui, eu quero que você leia de 1 a 5 nas colunas. Qual coluna? Coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Quando terminar, vou para a próxima linha. 2. Qual coluna? 1, 2, 3, 4 e 5. E assim vai. Então, quando eu estiver aqui dentro, copiar os dados. Como é que eu faço aqui? Agora eu vou utilizar os objetos. Olha só como é simples. Eu vou dizer que o meu destino, vou abrir parênteses. Olha que ele já apareceu aqui, ó, o meu int aqui me ajuda. Row index e column index são as mesmas informações que aparecem quando eu trabalho com cells. Então eu vou dizer que na minha linha I, na coluna J, eu quero receber a origem na mesma linha, na mesma coluna. Simples assim. E no final, apenas uma mensagem. Já vimos, né? Message box. Como é que eu vou colocar aqui? Cópia concluída. Cópia concluída, vírgula, próximo parâmetro, VB information, próximo parâmetro é o título, né? Então eu boto lá, atenção. E quando eu concluir, o que é que eu quero fazer? Eu quero exibir a página de cópia de resultado, no caso, destino. O que é que eu vou fazer agora? É só this workbook worksheets destino ponto select, certo? E dentro dele eu dou um dash. Eu quero que ele selecione a última linha da última coluna. Então para isso eu vou pegar a última linha menos 1, a última linha no caso seria 11 menos 1, 10, e a próxima coluna menos 1, ponto select. O que foi que a gente acabou de fazer? Veja bem, estou dizendo agora que eu vou selecionar esse cara, ele vai ficar visível para mim, e vai selecionar aqui, ó, a última célula, aqui, certo? Vamos ver se é verdade? Bom, se tudo estiver correto, na hora que eu clicar aqui, ó, em executar, ele vai fazer o processo extremamente rápido, vai mostrar a mensagem e vai exibir para mim o destino. Vamos conferir? 1,
2, 3. Cópia concluída. Eu dou um OK. Perfeito. Olha só que ele já mudou, ó, destino e selecionou a minha última célula da minha última linha do meu range, da minha seleção. Beleza? Show de bola.